Olá, telespectador do Amazonsat, programa Literatura em Foco para você, gravado aqui no Hotel Blue Tree Prêmio Manaus. Claro que o hotel recebe os nossos convidados com café da manhã delicioso, inclusive com café da manhã oriental. Nossa convidada, professora, doutora Luciane Viana Barros Páscoa. Ela que faz um resgate memorável da família de Álvaro Páscoa. É com ela que você vai navegar em toda essa história de um português importante que adotou Manaus como sua segunda pátria, o Brasil como sua segunda pátria, e Manaus que lhe proporcionou toda uma vida na construção cultural. Professora, quem é Álvaro Páscoa? Vamos falar desse homem e principalmente o contexto cultural, a contribuição cultural de Álvaro Páscoa em Manaus. Bom, Abraim, Álvaro Páscoa é um português de Oliveira do Bairro, nasceu em 1920 e viveu em Portugal, especificamente no Porto, até 1958. Lá ele esteve envolvido com alguns movimentos culturais, não é? Ele participou de algumas tertúlias literárias e tudo mais. E nessa altura, em 1958, ele imigrou para Manaus. Já havia alguns contatos aqui, alguns contatos familiares. E ele veio então e aqui se estabeleceu. A princípio ele trabalhou na Sociedade Beneficente Portuguesa e numa parte administrativa, e logo depois ele começou a se envolver, né, na vida cultural da cidade. Começou a fazer contatos e tudo mais, e é interessante que aqui ele teve uma vida muito plena, não é? Ele contribuiu bastante no sentido de ser um agente cultural ativo. Ele não só atuou como professor na Pinacoteca do Estado do Amazonas, mas também teve alguns cargos importantes na área da cultura, e como artista eu acho que em Manaus a sua obra ela floresceu, né? Na pesquisa eu pude observar obras tanto do período português e o período amazonense, e enfim, há muito mais obras desse período em Manaus. Agora, é um sentimento diferenciado de fazer o doutorado e construir e ao mesmo tempo reconstruir a memória de Álvaro Páscoa, sendo nora dele. Como é que é esse sentimento pessoal? É o ator Álvaro Páscoa? É o pesquisador Álvaro Páscoa, é o artista, mas é também a busca pelo conhecimento da vida dele através da academia, através do sentimento acadêmico. E sendo nora dele, como é que funcionou isso? Bom, foi simples e também é uma tarefa de muita responsabilidade, né? Porque tendo a proximidade familiar, obviamente eu me obriguei a manter uma certa distância do objeto, do sujeito da pesquisa e do objeto da pesquisa, né? Então, para não cair, né, em algumas armadilhas, não é? Mas, por outro lado, foi muito positivo porque, eu sou de São Paulo, vivo em Manaus há 17 anos, conheci o filho do Álvaro, o Márcio Páscoa, em São Paulo. Aí, naquela altura, bom, eu não imaginava jamais isso, não é? Na altura que nós nos conhecemos, eu ainda fazia graduação e depois eu fui fazer o mestrado. E o meu mestrado foi sobre um outro artista, Ivan Serpa, um artista carioca. E meu olhar estava todo voltado ainda para o Sudeste, para aquele foco, né, daquele eixo das artes plásticas no Sudeste. E eu comecei a tomar contato aqui em Manaus com
enfim, com os movimentos artísticos, com a história da cidade e tudo mais. E depois, não é, que o Álvaro veio a falecer e eu comecei a pensar no doutorado, é que me ocorreu fazer um estudo sobre todo aquele acervo familiar. Não é? Eu ainda fiquei um pouco na dúvida inicialmente, mas eu achei o seguinte: se eu não fizesse, talvez ninguém se interessasse, não é? E aí, nesse momento, realmente acho que foi crucial. Eu comecei a catalogar as obras, comecei a fazer meu plano de trabalho, a entrevistar as pessoas, a buscar isso tudo, e foi uma experiência muito positiva, foi gratificante. Quer dizer, no fundo, valeu a pena para a cidade de Manaus e valeu a pena para a família e principalmente para o mundo acadêmico. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida daqui do Hotel Blue Tree Premium Manaus. Mas eu quero falar para você do nosso Guaraná Regente Zero. É uma delícia, sabe por quê? É Guaraná do Amazonas. Mas eu volto em seguida, me aguarde, não saia. Olá, telespectador do Amazonsat, nós estamos no Tropical Hotel. Vamos falar com Reginaldo Silva, que é chefe de cozinha, e ele está montando exatamente uma mesa para você que precisa de uma alimentação light, uma alimentação leve. Nós montamos aqui uma salada com folhas, né? Só folhas coloridas e as frutas. A gente também colocou o palmito, também, que é super light, né? Super natural, o palmito de pupunheira. E um molho também bem reduzido, com azeite extra virgem e a mostarda. E algumas gotinhas de limão. É um prato totalmente light, né? Para quem quer cuidar da saúde. Mas este é um prato de entrada. Depois nós temos o prato quente. No prato principal a gente está oferecendo um lombo de pirarucu também, que é a parte mais magra, né? Sendo que a gordura do peixe é uma gordura saudável, né? Com ômega 3. A gente está oferecendo um lombo de pirarucu com brócolis cozido no vapor, batata e um arroz escorrido com ervas da nossa região. Depois deste prato light, nós temos a sobremesa. A sobremesa também a gente está oferecendo um cheesecake com recheio de cupuaçu, que também é uma fruta regional, né? A massa do cheesecake é uma massa também totalmente light, que é feita com manteiga light, e o recheio é feito com a polpa do cupuaçu e o queijo ricota, também totalmente sem muita gordura e sem muito açúcar. Então você já sabe, tudo isso oferecido aqui no restaurante do Tropical Hotel cai muito bem com o Guaraná Regente Zero. Afinal, é Guaraná do Amazonas. Esta é uma dica do programa Literatura em Foco para você, telespectador do Amazonsat.